E eu estou muito feliz pelo privilégio de estar fazendo parte da liderança dessa equipe que Deus ele constituiu sobre essa igreja. E eu queria informar os irmãos que o presbítero Lorival não está aqui, mas embora ele esteja aqui, ele está de mudança, ele não pôde vir. Ele vai ser como se fosse o líder, ele vai ser o meu representante enquanto eu estiver viajando. E ele vai estar como se fosse o líder, ele vai me passar tudo direitinho, enquanto eu estiver fazendo um curso de missões, que eu vou fazer um curso de missões daqui a mais ou menos 2 semanas e pouco. E durante 10 meses eu vou estar lá e não vou poder estar liderando de perto. Então, pedi ao pastor, pedi a ele que estivesse me representando aqui. Então, ele vai estar responsável por levantar os missionários aqui dessa igreja. Amém? E queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Abrirem a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 2. Do versículo 15 ao 17. Livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podem se sentar. E eu ia trazer aqui uma palavra, eu ia trazer o meu testemunho aqui. E eu já estava preparada, planejada para isso, quando eu acordei hoje de manhã cedo. E Deus, ele falou comigo a respeito desse versículo. E aí Deus, ele desestrutura a gente, né? Que a gente, não, já está tudo certo, está tudo resolvido, tudo dentro dos meus... Está tudo nas minhas mãos, vou fazer certinho, já sei como é que faz. E aí Deus, ele falou comigo a respeito desse versículo. E ele confirmou isso com a questão de que não tem nenhum visitante aqui. Então, o testemunho, na verdade, é para gerar uma conversão, para gerar um arrependimento no coração da pessoa que às vezes está passando pelo mesmo problema que você. E aí ele confirmou isso através disso. E eu queria trazer aqui alguns testemunhos de alguns missionários que eu acompanhei no site Portas Abertas, no YouTube. Tem um testemunho de alguns missionários. E Deus falou comigo a respeito dessa palavra, no sentido de quê? De que ele quer levantar missionários aqui. Ele quer fazer dessa igreja aqui um celeiro de missionários. E por isso ele quer preparar pessoas para enviar para fora. E esses testemunhos que eu vou contar agora são de pessoas que viveram verdadeiramente isso. Não amaram o mundo, não amaram a concupiscência do mundo, mas, pelo contrário, pensaram o quê? Na vida eterna. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o primeiro testemunho é de um homem que ele vivia na Sibéria e ele pregava o evangelho ali na Sibéria. E ele foi preso por pregar o evangelho e foi lançado numa prisão onde era muito frio, muito frio. E tinha uma janela ali que entrava um vento gelado, entrava gelo ali. E aquele homem ali estava todo se tremendo, estava quase morrendo. E aí Deus levantou uma mulher, uma equipe de oração do outro lado do mundo para estar intercedendo pela vida dele. E essa mulher, a partir desse dia, começou a interceder pela vida dele. No mesmo momento que ela começou a interceder pela vida dele, ele começou a sentir Deus aquecendo a vida dele. Ele começou a sentir verdadeiramente calor mesmo, calor, e não morreu. E todos aqueles guardas, eles esperavam que aquele homem morresse. E aquele homem, ele não morreu, ele foi aquecido. E quando eles voltaram para ver se o homem já tinha morrido, ele estava ali quentinho. E Deus deu oportunidade para ele de encontrar com essa mulher. Ele saiu da prisão. E quando ele saiu de lá, Deus deu oportunidade de encontrar com essa mulher. E ela contou para ele que Deus tinha levantado ela para estar intercedendo por ele. E Deus nos fala através da sua palavra que o quê? Em Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles. E dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Nós devemos, como igreja, estar intercedendo pelos missionários que estão lá fora. Eu coloquei ali, aqui no cantinho da parede, os países mais perseguidos, e ali, essa janela 10x40. Quem nunca ouviu falar de janela 10x40, aquele papel ali, ele mostra os países mais perseguidos. Janela 10x40, na verdade, é a latitude e a longitude dos países onde tem a maior nível de perseguição. E esse homem, ele morava ali. E eu vou trazer também outras histórias de pessoas que moraram ali. A Ellen, da Eritreia. Eu observei o testemunho de uma mulher que ela pregava, ela, na verdade, louvava a Deus lá na Eritreia, que é um país que é perseguido, que os cristãos são perseguidos lá. E ela, louvando a Deus, foi presa e jogada dentro de um container. E aquela mulher dentro do container, ela não tinha o que se alimentar direito,
não tinha onde fazer as suas necessidades. Tudo que ela tinha era a presença de Deus e só. E aí Deus, ele fez uma cantora famosa, que eu prefiro não contar o nome aqui, até porque tem câmera e tudo mais. Desculpa. E essa mulher, essa cantora famosa, ela começou a contar o testemunho dessa mulher de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A forma como ela contava, ela falava, eu não conseguia mais comer, porque eu pensava que a Ellen não estava comendo. Eu não conseguia mais comer com paz. Quando eu comia, Deus me obrigava a orar por aquela mulher, porque ela não tinha o que comer. Quando eu ia no meu banheiro todo planejado, todo decorado, tinha tudo certinho, eu lembrava que a Ellen não tinha banheiro. E aquela mulher contando aquilo ali, eu pensei, Senhor, que coração amoroso é esse dessa cantora? Que coisa é essa que ela está sentindo? Sabe, o amor que ela teve por essa missionária que estava ali presa. E aí Deus me lembrou dessa passagem. De maneira que nós somos um corpo. Em 1 Coríntios 12, 26. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E aí nós vemos aí aquela mulher ali sofrendo. E essa cantora famosa, ela tinha tudo. Ela tinha prêmios, ela tinha CDs de ouro, tinha tudo sofrendo junto com ela. E aí, muitas vezes, nós estamos assim tão preocupados com nós mesmos que nós não conseguimos enxergar os missionários sofrendo ali. Ou, às vezes, até um irmão do seu lado sofrendo e, às vezes, você não consegue sentir a dor dele, não consegue chorar com ele. E Deus, ele quer nos levantar essa manhã para sentir a dor do nosso irmão. Às vezes, você é maltratado pelo irmão, não é porque que ele é um hostil, às vezes, ele está sofrendo, ele está precisando de você. E, às vezes, nós precisamos parar para sentir a dor do nosso irmão, sentir a dor daqueles que estão sofrendo, que a gente nem conhece, mas que estão precisando que a gente ore por eles. A história também de um homem, um missionário, que ele tinha uma mulher e tinha 2 filhos. E esse missionário, ele foi pegar um navio, aconteceu um imprevisto, acabou que a mulher e o filho dele embarcaram no navio. E ele não conseguiu embarcar nem ele, nem um outro filhinho. E aí ele foi, pegou outro navio e foi. Quando ele chegou na costa, ele soube que o navio que a mulher e o filho dele tinham embarcado tinha virado, que eles tinham morrido, que ele não tinha mais ninguém, só tinha aquela criança. E aí, no enterro daqueles 2, ele fez uma canção, um louvor a Deus, que eu não sei se vocês conhecem, mas fala assim, seja o que for, deixa eu anotar aqui, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Oh, seja o que for, tu me fazes saber. Quem já conhece? Então, esse missionário, ele fez esse louvor diante dessas circunstâncias. E ele, naquele momento, ele viu que ele amava aquela mulher, ele amava aquele filho, mas que tudo que na verdade, aquelas pessoas tinham ido morar no céu, estava muito melhor. Mas tudo que ele tinha era a presença de Deus. E aí, às vezes, a gente está esperando que Deus ele conceda bênçãos para a gente ser feliz. Só que, na verdade, nós já somos felizes. Nós já somos mais do que felizes, porque Jesus ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Então, nós temos que estar felizes, independente das bênçãos, independente do que esteja acontecendo. A alegria é um fruto do Espírito. Nós temos que ter isso dentro de nós. Nós não temos que ficar esperando Deus conceder isso, Deus conceder aquilo. E aí eu me lembro de uma história que a gente sempre vê na novela, né? Quem vê novela, né? Na época que eu vi... Não, eu não vejo mais, mas eu já vi. E na época que eu via, sempre tinha uma mulher que estava lá, né, encalhada, e ela pegava o santinho e ela colocava de cabeça para baixo. E muitas vezes na igreja as pessoas querem fazer o mesmo com Deus. Elas querem obrigar Deus a fazer aquilo que elas querem. Elas querem que seja no tempo delas, da maneira delas, senão elas ficam de biquinho, elas ficam zangadas, elas não querem saber, não querem mais fazer a obra, porque Deus não deu aquilo que ela quis. Mas Deus é soberano, irmão. Deus, ele é o dono de tudo, ele é o dono da tua vida. E ele jamais vai te dar aquilo que vai ser para a sua destruição, para você não ser edificado. Então, Espero que Deus vai fazer na sua vida e, mais importante, seja feliz, porque você tem mais importante que a tua salvação, que Jesus concedeu a você naquela cruz. E mesmo diante das circunstâncias contrárias, faça como esse homem, escreva um louvor a Deus, mostre a sua gratidão a Deus no tempo da dificuldade. E lá na Colômbia, uma menina, que os pais dela eram pastores, e eles estavam pregando numa igreja, ela estava na escola. Quando ela voltou, ela soube que os guerrilheiros lá da Colômbia tinham matado os pais dela. E aquela menina, naquela hora, ela entrou numa revolta. E ela ficou muito, chateada, porque ela era uma criança, ela não sabia ainda da vida.
E aí depois ela pôde perceber, ela ficou, por que Deus fez isso com os meus pais? Meus pais estão fazendo a obra, tudo mais. Depois ela foi, Deus mostrou para ela que os pais dela estavam num lugar muito melhor. E que para ela cumprir, ela continuar o ministério dos pais dela. E aí ela ficou tranquila, ela se aquietou, e ela falou, eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez. Mesmo que meus pais tenham morrido, eu sei que foi tudo um propósito de Deus. E todos os propósitos de Deus são para uma... A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos os propósitos de Deus são para o bem. Então, agora eu vou continuar aquilo que meus pais começaram. E aquela menina ali, ela continua essa obra na Colômbia. E na Coreia do Norte, já acontecem perseguições ali terríveis. A Coreia do Norte está no primeiro lugar dos países mais perseguidos do mundo. Onde você ali, se você fala o nome de Jesus, você é preso. E lá tem campos de concentrações, onde eles colocam os cristãos e eles maltratam os cristãos a ponto de eles quase morrerem ou até mesmo morrerem. E teve o caso de uma pessoa que foi colocada na geladeira, e aí eles ficam um médico observando para ver se a pessoa está morta. Quando a pessoa está quase morta, eles tiram, aquecem a pessoa, colocam de novo, para até a pessoa ficar, sabe, até a pessoa negar Cristo. Se ela não negar, eles matam. E aí uma mulher, uma norte-coreana, vendo isso, ela tinha sido presa também, estava lá no campo de concentração, e ela estava vendo tudo isso. E ela via que os cristãos, eles continuavam felizes, continuavam alegres, não negavam a Cristo. E ela, que Deus é esse? Que eles, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, não, sabe, eles não negam, eles continuam felizes. E aquela mulher, diante de tudo aquilo que ela viu, ela se converteu. E Deus deu a oportunidade para ela de sair de lá, e hoje ela está aí contando o testemunho de todos os horrores que fazem lá dentro, de como ela se converteu, através do testemunho daquelas pessoas que não negaram a Cristo, mesmo na tortura, mesmo diante disso tudo, aquelas pessoas não negaram a Cristo. E a Bíblia, meus irmãos, o Ivan falou aqui, levantar a Bíblia e tudo mais, mas eu queria mais, eu queria que você levantasse a sua Bíblia e desse um beijo nela, dá um beijo. Dá um beijo nessa palavra aqui, porque tem muitos povos, muitas tribos que não têm essa palavra aqui. Eles não têm ela traduzida na sua língua, eles não podem tê-la, muitas vezes. Na China, uma página dessa aqui é colocada na igreja, eles fazem fila para ler aquilo ali, e para eles isso aqui é mais do que precioso. Irmão, a gente tem a coisa mais preciosa do mundo. A gente tem carro, mas nós temos a Bíblia, irmãos, temos a palavra de Deus, a forma como Deus se revelou ao homem. Você tem noção do que é isso? É a Bíblia. E eu vi um vídeo esses dias, até coloquei lá no Facebook, de uma tribo da África, onde passa fome, passa necessidade. Eles receberam um carregamento de Bíblia na tribo, veio de avião. E eles iam correndo para aquilo ali chorando. E eles falam, olha, Deus nos deu o privilégio de ter essa palavra aqui, na nossa língua. Isso aqui a gente estava esperando desde que a gente nasceu. Aí o homem pegou a palavra e falou, como aquele homem que esperou o nascimento de Cristo, falou que não ia morrer antes que visse a promessa de Deus. Nós vimos a promessa de Deus, a Bíblia está aqui na nossa língua, e começaram a chorar. E eu pensei, meu Deus, sabe, essas pessoas passam fome. Sabe, se fosse comida, tudo bem, né, que a gente está acostumado, mas é a Bíblia. Isso aqui é muito mais precioso do que o pão, isso aqui é muito mais precioso do que a água, isso aqui é muito mais precioso do que as nossas próprias vidas. Isso aqui é mais precioso do que tudo. E por que eu fiz essa leitura inicial? De que nós devemos amar o mundo e nem tudo, nada disso. Porque eu tenho visto igrejas, e eu fui, infelizmente, a uma igreja, e vejo também, muitas vezes, o Lucas traz aqui vídeos sobre teologia da prosperidade, e nós vemos aí o evangelho sendo corrompido. O evangelho que é puro, que é simples, o evangelho que é imaculado, que visa a cruz, que visa o céu, sendo corrompido. E as pessoas colocam nisso aqui a fonte de renda delas. Elas leem isso aqui da maneira como elas querem, interpretam da maneira como elas querem. Para quê? Para ganhar clientes, como disse o pastor aqui, clientes, não convertidos. E aí o que acontece? Eu vim numa igreja onde estava tendo a palavra do ofertório, ele falando, se você quer casar com um empresário, dá 1.000. Se você quer casar com um desempregado, dá R$2. Mas se você quer casar com um empresário, dá 1.000. E eu olhei aquilo ali e eu falei, gente, isso aqui não é mais uma igreja, virou um circo. Isso aqui, para mim, já virou um circo, já é palhaçada. Como é que pode fazer isso com a palavra de Deus? Como é que pode anular assim, a cruz de Cristo, onde ele padeceu por nós? Como é que pode anular a palavra dele que fala assim, nega a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Agora você pode comprar as bênçãos. E aí nós vemos as igrejas hoje em dia se corrompendo e falando isso, fazendo do evangelho um antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. Se você servir a Deus, você vai ser bem-sucedido, você vai ser
E nós estamos estudando isso na escola bíblica, né? Você vai ser bem-sucedido, você vai ser o cara, as pessoas vão gostar de você, você vai ser adorado. E é um antropocentrismo, sabe? O homem está no centro de tudo. Já não se prega mais, muitas vezes, sobre a soberania de Deus, sobre como Deus é soberano, sobre como Ele é o dono de tudo, Ele controla as nossas vidas. E Ele que é o que tem que ser exaltado, e a igreja tem que ser teocêntrica. E o Evangelho de Cristo é isso mesmo. A Bíblia fala que nós padeceremos por esse nome. Fala, vocês serão afligidos, sofrerão perseguição por causa do meu nome, serão odiados de todos por causa do meu nome, porque eu fui odiado, quanto mais vocês que são meus discípulos. Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre nós sermos verdadeiramente fiéis no tempo bom, no tempo ruim. E se você quer ser um missionário, irmão, é isso mesmo. Se tiver, de Paulo falou, eu sei estar bem tanto na bonança quanto na tristeza. Eu sei estar bem com tudo ou tendo nada. Eu sei estar bem porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei que Ele vai guardar o meu salário até o final. Eu vou receber o meu galardão, vou receber a coroa. E ele ficava ali firme, tendo tudo ou tendo nada. As pessoas xingando ele, não importa, ele estava ali firme, ou adorando ele, idolatrando ele. E uma coisa que acontece que tira a gente da visão é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A concupiscência da carne, as pessoas acham muitas vezes que é o quê? Ah, não, eu não fumo, não bebo, não uso droga, então não tenho concupiscência, não satisfaço a concupiscência da minha carne. Mas muitas vezes a concupiscência da carne é você se colocar em primeiro lugar e não a Deus. E você, deixa eu beber uma água aqui. Amém, igreja? Tá? Amém. Missionária Gisele, você agora. Glória a Deus. E você colocar os seus desejos em primeiro lugar e não a Deus. E você, muitas vezes, largar a leitura da palavra, largar o seu momento de oração com Deus para fazer uma outra coisa qualquer. Isso é concupiscência da carne, satisfazer o desejo da sua carne e não o desejo de Cristo. Não é você, muitas vezes, fumar um cigarro ou você beber. É você colocar o desejo da sua carne em primeiro lugar. É você deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer para satisfazer o seu próprio ego, satisfazer você mesmo. Concupiscência dos olhos é o quê? É você desejar algo. Você olhar e desejar algo. E você não perguntar a Deus. Você fazer aquilo que os seus olhos te dizem para fazer. E é com soberba da vida que é uma das piores, porque ela é a mais imperceptível de todas. É o que? Aquele elogio que chega e te enche. E você fica cheio. E você acha que já não precisa mais do pastor, já não precisa mais de Deus, já não precisa mais dos seus irmãos. E aí você fica o quê? Soberbo. E é o que mais se vê hoje em dia, pessoas que não querem mais aceitar a orientação do pastor, não querem mais aceitar a orientação de ninguém, são independentes e estão soberbos, estão inchados, e não sabem que já perderam o Espírito de Deus, já não são mais guiados pelo Espírito de Deus, estão achando que estão cheios, mas, na verdade, elas estão cheias dela mesma e longe da presença de Deus. Então, nós temos que sempre estar humilhados, sermos humildes na presença de Deus, sempre nos humilharmos na presença de Deus, porque Ele nos exaltará. Nós temos que nos humilhar na presença dele, tomar cuidado com o elogio, irmão. Toma cuidado se o mundo te... E uma coisa que eu sempre falo com Deus, quando o pessoal começa a comentar meu nome, falar sobre mim, assim, né? O pessoal gosta de ficar me implicando comigo, no jovem. E aí eu fico... Porque aquilo ali, às vezes, enche, irmão. Aquilo ali enche, às vezes. Você, poxa, tal, sou tal. Eu falo, Senhor, ó Deus, eu amo os meus amigos, amo todo mundo, mas, Senhor, a tua presença, Pai. Tu és o primeiro lugar na minha vida, sou nada sem ti. E a gente se esvaziar de nós mesmos diante da presença de Deus e falar que Ele é o nosso tudo, que nós não somos nada sem Ele. A gente está verdadeiramente na presença de Deus, dizendo que Ele é que é o Senhor das nossas vidas. E temor ao Senhor. E nós temos temor à casa de Deus e reverência à casa de Deus. Que muitas vezes a gente entra por essa porta aqui, a gente não dobra os nossos joelhos, a gente não fala com o Senhor. E Deus, Ele quer missionários que temam o nome dEle. Se você tiver o temor do Senhor, você falou uma palavra que feriu o Espírito Santo, que magoou o Espírito Santo, no mesmo momento você vai sentir o seu coração pesar. No mesmo momento você vai sentir que, sabe, não agradou o Senhor. Isso é temor de Deus. É você entrar por aquela porta ali sabendo que você está na casa do Deus Todo-Poderoso. Que Ele não habitava em casa antigamente, mas agora Ele habita. Agora Ele habita aqui, quando nós estamos aqui presentes, Ele está junto conosco, e que Ele morreu naquela cruz, pagou o preço pelas nossas vidas, para nós termos o privilégio de estarmos aqui nessa casa. É nós chegarmos nessa casa com reverência, sabe? Nos colocarmos de pé diante da leitura da palavra, nós
respeitarmos esse lugar santo, não jogar lixo no chão. Isso é importante também, irmãos. Não jogar, sabe, ver uma cadeirinha desarrumada, arrumar a cadeira. Você ter amor, ter respeito pela casa de Deus. Jesus, ele falou, o zelo pela tua casa me consumiu. Vamos trabalhar pelo reino de Deus. Se todo mundo aqui fizer alguma coisinha, essa casa aqui vai ser o lugar mais gostoso de estar do mundo. E ela é, na verdade, para mim. Mas para todos nós, irmãos, você ter o privilégio de você trabalhar na casa do Senhor, isso aí não tem nada que pague isso. Você ter o privilégio de você falar, Senhor, eu estou trabalhando na tua casa. Por mais que você trabalhe em outros lugares, peça ao pastor, fale com o pastor, faça alguma coisa para Deus. Isso é importante. Deus, ele quer levantar missionários nessa última hora, irmãos. Temos que ter temor ao Senhor, reverência. Temos que colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nos negar a nós mesmos e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Olhar para o nosso irmão com amor, com compaixão, nos colocar no lugar dele. Que às vezes aí você consegue só olhar para si mesmo, mas você não consegue olhar para a dor do teu irmão. É colocarmos nosso irmão, cuidar dele. Nós somos irmãos, nós somos membros de um corpo, nós temos que cuidar uns dos outros. Temos que orar uns pelos outros, procurar saber do nosso bem-estar. Nós somos uma família, família de Cristo. E a Bíblia fala que nós somos o povo mais alegre dessa terra. Nós temos que ser unidos, irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.